Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá pessoal, estamos reunidos para mais uma aula de Biologia no projeto Juntos no Enem, projeto do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Estadual de Educação e Cultura. Eu sou o professor Rodrigo e nesta aula nós vamos estudar a respeito da histologia animal, especificamente falando sobre o tecido sanguíneo, sobre o sangue. Antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de mandar um abraço para todos os alunos do Estado, em especial os alunos da Escola Estorcel de Brito, que fica em Maxaranguape, e Augusto Xavier de Góes, que fica em Muriú. Deus abençoe todos vocês. Nesta aula, nós vamos aprender a respeito do sangue. O que seria o sangue? O sangue é um fluido formado a partir da medula óssea vermelha. Essa medula ela fica nos ossos, na extremidade dos ossos. E esse sangue ele circula dentro de um sistema que nós chamamos de sistema cardiovascular, mais especificamente dentro dos vasos sanguíneos. É bom lembrar que o sistema cardiovascular ele é formado pelo coração, que é responsável pelo bombeamento do sangue, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue, que é o objeto do nosso estudo. Então, o sangue ele vai circular dentro desses vasos que são representados pelas artérias, pelas veias e pelos capilares. As células sanguíneas, os elementos que constituem o sangue, eles são formados dentro dos ossos, na extremidade dos ossos, região que nós chamamos de epífise. Dentro desses ossos, nós temos a famosa medula óssea vermelha. Pois bem, na medula óssea vermelha, as células sanguíneas, elas serão formadas. Existe uma célula que nós chamamos de célula-mãe. Essa célula vai sofrer um processo de diferenciação e então essa célula, chamada de célula-mãe, ela pode formar a célula linfóide, que vai dar origem aos famosos linfócitos, linfócito B, linfócito T. Ou então essa célula-mãe, ela vai formar a célula mieloide. Essa célula mieloide, ela pode dar origem aos neutrófilos, ela pode dar origem às hemácias, ou então ela forma megacariócitos, que vão sofrer uma fragmentação, liberando fragmentos celulares, que nós chamamos de plaquetas ou trombócitos. Perfeito? Então, este slide é importante vocês observarem que a célula-mãe, que fica dentro da medula óssea vermelha, ela dará origem a essas células e fragmentos de células sanguíneas. Qual seria a composição do sangue? Quais são os componentes que formam o sangue, esse fluido que circula dentro dos nossos vasos sanguíneos? Pois bem, o sangue ele é formado por dois componentes. Uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, e corresponde a 55% do sangue. O plasma, como é a parte líquida, vocês devem logo fazer a alusão que no plasma nós temos uma grande quantidade de água. Nós temos a água e algumas substâncias dissolvidas que vocês vão ver mais à frente. O segundo componente do sangue nós chamamos de elementos figurados. Esses elementos figurados correspondem a 45% do sangue. Quem são os representantes destes elementos figurados? Nós temos as hemácias, chamadas também de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Nós temos os leucócitos, chamados também de glóbulos brancos. E nós temos fragmentos de célula que chamamos de plaquetas. Então, o plasma corresponde a 55% do sangue e os elementos figurados, representados pelas hemácias, leucócitos e plaquetas, correspondem a 45% do sangue. No canto aqui do slide, vocês percebem um tubo de ensaio e o sangue, após ter sofrido um processo de separação de misturas, chamado de centrifugação. Depois que o sangue ele sofre esse processo de separação de mistura, fica muito claro duas partes nesse tubo de ensaio. Na parte superior, representada pela cor amarela, nós temos o componente menos denso, que é o plasma. Ele vai ficar na parte superior desta mistura.
E na parte inferior, representado pela cor vermelha, nós temos aqueles elementos que são mais densos. E aí, as hemácias representam esses elementos que ficam mais na parte de baixo desse tubo de ensaio. As plaquetas e os leucócitos, eles ficam entre as hemácias e o plasma. As plaquetas e os leucócitos, não dá para se observar a sua coloração de forma tão nítida. Quando o sangue ele sofre centrifugação, duas cores ficam bem visíveis nesse tubo de ensaio. A cor amarelada, na parte superior, que representa o plasma, e a cor vermelha, mais na parte inferior do tubo, que representa as hemácias. Agora nós vamos tratar sobre cada um dos componentes do sangue de forma mais detalhada. Começaremos falando a respeito do plasma, a parte líquida do sangue. Esse plasma, ele é responsável por duas funções no nosso organismo. O plasma, por ter uma grande quantidade de água, e a água é o solvente universal, o plasma é responsável pela dissolução de várias substâncias. Então, quando alguém ingere um alimento, esse alimento sofre a digestão, e então os nutrientes eles caem na corrente sanguínea, ocorrerá a dissolução dessas substâncias. Isso acontece no plasma, através do plasma. Quando alguém recebe algum tipo de medicamento, esse medicamento ele cai no sangue e o plasma será responsável pela dissolução. Consequentemente, como o plasma faz parte do sangue e esse sangue vai circular pelo nosso corpo através dos vasos sanguíneos, nós podemos também dizer que o plasma é responsável pelo transporte de substâncias. Os hormônios, os nutrientes, eles serão transportados através do plasma sanguíneo. Quais são os elementos que estão presentes no plasma, professor? O plasma, ele tem a água, que corresponde a cerca de 90% do plasma, por isso que podemos dizer que o plasma é a parte líquida. E neste plasma teremos várias substâncias, como por exemplo, proteínas, a albumina, que é a proteína mais abundante no plasma. Nós temos imunoglobulinas, nós temos o fibrinogênio e a protrombina, que são elementos envolvidos na coagulação do sangue. Além das proteínas, podemos encontrar também no plasma alguns íons, como por exemplo, sódio, potássio e o cálcio. Então o plasma, a sua principal função, você não pode esquecer para a prova do Enem, é a dissolução e transporte de substâncias. E o plasma é a parte líquida do sangue. O segundo componente do sangue são os elementos figurados. Essa imagem é uma imagem autoexplicativa. Ela apresenta as hemácias e apresenta aí uma série de células que ficam englobadas numa categoria que chamamos de leucócitos ou glóbulos brancos. Nós temos aqui como exemplo de leucócitos os monócitos, mais ali no canto é eosinófilo, e essas três células aqui de baixo, os linfócitos, neutrófilos e basófilos. Além das hemácias e dessas 5 células, que são exemplos de leucócitos, nós temos também as plaquetas, que são fragmentos de células. Plaquetas que são chamadas também de trombócitos. Então, uma imagem muito interessante. Vocês vão ver mais à frente que cada uma dessas células tem as suas particularidades. Vamos falar a respeito das famosas hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos. 3 nomes podem ser utilizados na prova do Enem para se referir a esta célula, que é responsável, gente, pelo transporte de gases respiratórios. Eu posso me referir a esta célula chamando-a de hemácia, de glóbulo vermelho ou eritrócito. É bom que fique muito claro isso para você que está acompanhando esta aula. As hemácias, elas são células que, quando adultas, elas ficam anucleadas, elas não têm núcleo. Essas células, elas vivem cerca de 120 dias, entre 90 a 120 dias.
Nas hemácias, nós temos uma proteína muito importante, chamada de hemoglobina. A hemoglobina, ela é classificada entre as proteínas como uma proteína de transporte. Por quê? Porque ela, estando dentro das hemácias, ela estará envolvida no transporte dos gases respiratórios. Então, a hemoglobina é uma proteína presente nas hemácias. E dentro da proteína, a hemoglobina, nós temos um elemento químico, nós temos o ferro. Então, o que vai acontecer? O oxigênio, ele entra dentro da célula, da hemácia, entra dentro da hemoglobina, que é a proteína, e se liga ao ferro. Desta maneira, os gases respiratórios, especificamente o oxigênio que estamos fazendo esse comentário, será transportado dentro do nosso organismo. A principal função dessa célula que estamos tratando agora, as hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, é justamente o transporte de gases respiratórios. Quando você inspira e o oxigênio entra dentro do seu corpo, passando pelos órgãos que formam as vias respiratórias, vai acontecer um processo lá no seu pulmão, nos alvéolos pulmonares, chamado de troca gasosa ou hematose. O que vai acontecer? O oxigênio que entrou no seu corpo, ele vai passar do alvéolo pulmonar para o sangue. Chegando no sangue, esse oxigênio, ele entra dentro da hemácia, entra dentro da hemoglobina e vai se ligar ao ferro. É desta maneira que o oxigênio será transportado pelo nosso corpo. As hemácias, elas são contadas aos milhões por milímetro cúbico. Em cada milímetro cúbico de sangue, nós temos entre 4 a 6 milhões de hemácias. É uma quantidade muito alta, é uma quantidade significativa. Em cada milímetro cúbico de sangue, entre 4 a 6 milhões de hemácias serão encontrados. Nessa imagem aqui, nós vemos um rapaz fazendo atividade física na altitude. Quanto maior a altitude, menor a disponibilidade de gases respiratórios. Por isso que nós falamos que na altitude o ar é rarefeito, de raro, de menor concentração de gases. Desta maneira, o indivíduo, o atleta, ele terá mais dificuldade para respirar, porque a disponibilidade de oxigênio é menor. O que o corpo vai tentar realizar para que essa pessoa tenha a quantidade correta de gases no seu corpo circulando? O corpo vai produzir uma maior quantidade de hemácias. Então, aqueles atletas que fazem atividade na altitude, eles têm como objetivo uma maior produção de hemácias e, consequentemente, uma melhor circulação de gases respiratórios no seu corpo, visto que as hemácias têm esse objetivo, elas cumprem esse papel, esta função, o transporte de gases respiratórios. Nesta imagem aqui, nós temos algumas etapas para a produção de hemácias. O que acontece? Quando a quantidade de oxigênio ela está baixa no nosso corpo, quando a concentração desse gás respiratório tão importante está baixa no nosso organismo, os nossos rins eles vão liberar um hormônio chamado de eritropoetina, ou simplesmente o EPO. Esse hormônio ele é produzido pelos rins e ele vai estimular as células que estão na medula óssea vermelha, que falamos no início da aula, a produzir um maior número de células sanguíneas, como por exemplo as hemácias. Então, nível de oxigênio baixo no corpo, os rins produzem a eritropoetina, que estimulará, melhor dizendo, a medula óssea vermelha produzir uma maior quantidade de hemácias. Esse hormônio, ele muitas das vezes é sugerido pelos médicos quando um paciente ele tem um baixo número de hemácias. Muitas das vezes em função de um tratamento, como é o caso da quimioterapia. Então, baixa o número de hemácias desse paciente, esse paciente vai apresentar um quadro de anemia e muitas das vezes o médico, ele recomenda a utilização da eritropoetina ou EPO, para estimular o corpo deste paciente, que está em tratamento, produzir uma maior quantidade de hemácias e, consequentemente,
ter uma melhor oxigenação. Só que esse hormônio, está aqui representado, ele não pode ser utilizado por alguém saudável e que compete oficialmente, porque seria considerado um dope sanguíneo. Muitos atletas, né, utilizam-se desse hormônio para aumentar a quantidade de hemácias e assim ter uma melhor circulação de gases no seu corpo. Mas isto é considerado doping, isso é ilegal e é passivo de alguma punição. Então é bom ficar esperto para este tipo de situação em uma prova. Agora nós vamos falar sobre o segundo componente dentre os elementos figurados. Nós vamos falar sobre os leucócitos, chamados também de glóbulos brancos. Os leucócitos ou glóbulos brancos, eles têm uma função muito clara, que é o combate às infecções, a defesa imunológica do nosso organismo. Esses leucócitos ou glóbulos brancos, eles são representados por vários tipos de células, conforme vocês percebem aqui neste quadro. Essas 3 células que estão aqui acima, chamadas de granulócitos, elas recebem esta classificação por quê? Quando coradas e observadas ao microscópio, é possível perceber no neutrófilo, basófilo e eosinófilo a presença de grânulos. Por esta razão, neutrófilo, basófilo e eosinófilo são leucócitos classificados como granulócitos, porque observa-se os grânulos dentro dessas células. Já as 2 células aqui de baixo, o linfócito e o monócito, são chamados de agranulócito. Por quê? Porque não é possível observar claramente a presença de grânulos nessas células. Por esta razão, elas são classificadas como agranulócitos. Todas essas 5 células, elas têm como objetivo a defesa do organismo, o combate às infecções. Por exemplo, os neutrófilos, que são os leucócitos mais presentes no nosso sangue, representando aí entre 60% a 70%, os neutrófilos têm como objetivo fagocitar micro-organismos, como por exemplo bactérias. Então são células de defesa. Os basófilos, eles também são células de defesa, mas que liberam 2 substâncias muito importantes. O basófilo, eles liberam uma substância chamada de histamina, que é uma substância vasodilatadora, uma substância que vai ocasionar o aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos. Além da histamina, o basófilo libera uma outra substância muito importante, que é a heparina, uma substância anticoagulante, uma substância que evita que o sangue sofra a famosa coagulação. Os basófilos, eles são representados numa quantidade muito pequena, quase que irrelevante, entre 0,5% a 1%. O terceiro tipo de leucócitos são os eosinófilos. Essas células, elas vão aumentar em quantidade quando o indivíduo está num processo alérgico ou então esse indivíduo ele está com alguma verminose. Os eosinófilos, eles estão presentes entre 2% a 4%. Não são tão bem representados, mas são muito importantes em processos alérgicos e no combate às verminoses. Os linfócitos são células que são representadas entre 25% a 30% lá no nosso sangue, entre os elementos figurados. Qual a função dos linfócitos? A produção de anticorpos para a destruição daqueles micro-organismos. E a última célula, nós temos o monócito, uma célula muito particular, uma célula que o seu núcleo lembra um feijão. O objetivo do monócito é a fagocitose, é comer os micro-organismos e com isso defender o corpo contra as infecções. Essa imagem que vocês observam agora, ela apresenta um processo chamado de diapedese. No que consiste a diapedese? Consiste na saída de alguns leucócitos, representados, por exemplo, os neutrófilos e os monócitos, a saída dessas células de dentro do vaso sanguíneo para os tecidos. Esse processo acontece quando os vasos se dilatam. Os vasos se dilatam, muitas das vezes como uma consequência da liberação da histamina, que é uma substância vasodilatadora,
E então os espaços entre as células, que nós chamamos de espaço intercelular, esse espaço vai aumentar, permitindo que alguns leucócitos, como por exemplo neutrófilos e monócitos, saiam de dentro do vaso sanguíneo para os tecidos. Essa saída dessas células de defesa do vaso sanguíneo para o tecido, nós chamamos de diapedese. Agora nós vamos estudar o terceiro elemento figurado. Lembre-se, o sangue é formado pelo plasma, que é a parte líquida, que representa 55% do sangue, e os elementos figurados, que representam 45%. Esses elementos figurados são hemácias, que já falamos, leucócitos, que acabamos de falar, e o terceiro elemento figurado são as plaquetas, que são fragmentos de células, chamadas também de trombócitos. Essas plaquetas são pequenas partículas, constituídas de fragmentos de uma célula chamada de megacariócito. Essa célula, megacariócito, é uma célula grande, esse prefixo mega dá ideia de grande. Essa célula é encontrada na medula óssea. Então, quando ela morre, ela libera fragmentos que constituem as plaquetas ou trombócitos que estamos falando neste momento. Professor, qual a principal função da plaqueta ou das plaquetas? É a coagulação sanguínea. As plaquetas atuam na parada de um sangramento. Aqui vocês têm o exemplo, né, dessas plaquetas. Essa outra imagem mostra um vaso sanguíneo. Nesse vaso houve uma perfuração e esse indivíduo estava perdendo sangue. Então as plaquetas elas vão para o local onde onde está acontecendo o sangramento e ela participará da formação do coágulo. Com isso, vai haver uma parada nesse sangramento que nós chamamos de coagulação. Não só as plaquetas estão envolvidas no processo de coagulação. Nós temos íons, como é o caso do cálcio, nós temos vitaminas e nós temos proteínas. Mas as plaquetas, certamente, são os elementos mais conhecidos que atuam na coagulação do sangue. Agora nós vamos apresentar para vocês algumas questões para fixar aquilo que estudamos na aula de hoje. Essa primeira questão, ela fala sobre o famoso mal das montanhas. Acompanhe a questão. O mal das montanhas, também conhecida como doença das alturas, é um problema causado pela escassez de oxigênio nas grandes altitudes, impossibilitando que o organismo capte oxigênio para suprir suas necessidades básicas, o que acaba resultando em uma série de efeitos no organismo, como falta de ar, dores de cabeça e náuseas. Uma das medidas tomadas pelos alpinistas é subir vagarosamente, demorando até dias na subida. Pernoitar no caminho também é interessante, pois contribui para diminuir os efeitos da falta de oxigênio. Estas medidas contribuem para o corpo. Então, pernoitar, subir vagarosamente, são medidas que têm qual objetivo? Para alguém que está em uma grande altitude. Essas medidas, gente, elas servem para que o corpo produza uma maior quantidade de hemácias, que são células responsáveis pelos gases respiratórios. Então, quando um alpinista, quando um atleta, ele está fazendo uma atividade física num local de grande altitude, o que vai acontecer? O corpo dele vai perceber a menor disponibilidade de oxigênio nesse local. Então é interessante que ele tome alguns cuidados para que o corpo dele tenha tempo hábil para produzir mais hemácias e então essas hemácias elas consigam transportar o oxigênio, esse gás respiratório. Vamos para a nossa segunda questão. Essa questão é uma questão do Enem do ano de 2011. Acompanhe a questão. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Então dá uma olhadinha aqui na tabela. Aqui são os constituintes que o médico vai observar. Os glóbulos vermelhos, que são chamados também de hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos, que são chamados também de leucócitos, e as plaquetas, que também são conhecidas como trombócitos.
Nessa segunda coluna, nós temos o número normal, nós temos o padrão, o nível de referência para alguém, né, que está fazendo esse exame. Se os dados dessa pessoa estiverem dentro desse número normal, significa dizer que tudo está ok, tudo está correto com esse paciente. A terceira coluna é o resultado do exame deste paciente. Então, esse paciente que chegou no pronto-socorro apresentando cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal, depois que ele fez o hemograma e saiu o resultado do seu exame, na terceira coluna estão os dados. O que o médico vai fazer? Ele vai observar se a quantidade de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos e de plaquetas deste paciente, se esses resultados eles estão dentro do número de referência, do valor de referência. Então, olha só, o paciente ele apresenta cerca de 4 milhões de hemácias por cada milímetro cúbico. A quantidade normal é 4,8. 4,8 milhões por milímetro cúbico. Isso significa dizer que o paciente está com uma quantidade de hemácias abaixo do recomendável. Com relação aos glóbulos brancos, o paciente apresentou 9.000 glóbulos brancos por cada milímetro cúbico. O valor de referência fica entre 5.000 a 10. Se ele apresenta 9.000, significa dizer que ele está dentro do valor de referência. O terceiro componente do paciente, as plaquetas. A quantidade apresentada pelo paciente foi de 200.000 por milímetro cúbico. A quantidade ideal é entre 250.000 a 400.000, segundo o valor de referência desta tabela. Se ele apresenta 200.000 e o mínimo é 250.000, significa dizer que a quantidade de plaquetas deste paciente está abaixo do normal. Então a gente percebe através desse exame que 2 elementos estão abaixo do normal. As hemácias, que são responsáveis pelo transporte de gases, e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Talvez esta alteração justifique o paciente apresentar cansaço e dificuldade em respirar, e também o sangramento nasal. Relacionando os sintomas do paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que a resposta desta questão encontra-se, gente, na letra A. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação do sangue. Realmente, o paciente estava com a quantidade de plaquetas abaixo do normal. Com isso, ele tinha dificuldade para acontecer a coagulação sanguínea. Daí ele apresentava sangramento, hemorragia, como foi o caso do sangramento nasal. Terceira questão. Essa também é uma questão do Enem, que foi cobrada no ano de 2016. De acordo com as estatísticas do Ministério da Saúde, cerca de 5% das pessoas com dengue hemorrágica morrem. A dengue hemorrágica tem como base fisiopatológica uma resposta imune anômala, causando aumento da permeabilidade dos vasos, queda da pressão arterial e manifestações hemorrágicas, podendo ocorrer manchas vermelhas na pele e sangramento pelo nariz, boca e gengivas. O hemograma do paciente pode apresentar como resultado leucopenia, que é a diminuição do número de glóbulos brancos, linfocitose, que é o aumento do número de linfócitos, além do aumento do hematócrito, e a trombocitopenia, que é a contagem de plaquetas abaixo de 100.000 por milímetro cúbico. Então, a trombocitopenia é quando o número de plaquetas está abaixo do normal. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com dengue hemorrágica e os possíveis achados do hemograma, constata-se que, então, observando os sintomas do paciente e os resultados do hemograma que o médico solicitou, nós podemos constatar que as manifestações hemorrágicas estão associadas à trombocitopenia, que é aquele baixo número de plaquetas, uma vez que as plaquetas estão envolvidas na cascata de coagulação sanguínea. Gente, isso é muito claro no quadro de dengue hemorrágica.
o número de plaquetas diminui. Com isso, o paciente ele pode apresentar alguns sangramentos, ele pode apresentar hemorragia. Por esta razão, quando um paciente chega no consultório com sintomas, né, relacionados, que podem ser relacionados à dengue hemorrágica, o médico vai solicitar um hemograma com plaquetas, para observar se de fato a quantidade de plaquetas nesse paciente está abaixo do normal, está abaixo do valor de referência. Nós vamos agora para a nossa última questão. 4 amigas brasileiras marcaram uma viagem para o Peru, onde pretendem conhecer e escalar diversas montanhas. Para se assegurarem de suas condições de saúde, submeteram-se a diversos exames, entre eles um hemograma. Os resultados encontram-se na tabela a seguir, na qual também constam os valores de referência das hemácias, leucócitos e plaquetas. Então aqui, gente, nós temos uma tabela com 4 colunas. Primeira coluna nós temos o nome das 4 amigas: Camila, Paula, Flávia e Cecília. Na segunda coluna nós temos as hemácias. Aqui nós temos o valor de referência, o valor padrão, que as pessoas devem estar enquadradas neste valor, para que tudo esteja normal. No caso das hemácias, segundo esta tabela, segundo este valor de referência, as hemácias devem ficar entre 3,9 a 5 milhões por cada milímetro cúbico. A quantidade de Camila foi 4,53. A de Paula, a de Flávia e a de Cecília estão apresentadas conforme vocês observam aqui na tabela. A terceira coluna fala a respeito dos leucócitos. Nós temos aqui o valor de referência entre 3.500 a 10.500 por cada milímetro cúbico. E aqui estão os resultados das 4 amigas, o resultado dos seus leucócitos. E na última coluna, a quarta coluna, nós temos as plaquetas. Segundo o valor de referência, o normal seria entre 150 mil a 450 mil plaquetas por cada milímetro cúbico. E lá estão os resultados das plaquetas de Camila, Paula, Flávia e Cecília. Então nós vamos tentar aqui apresentar para vocês as alterações. Por exemplo, no caso das hemácias, o valor de referência é entre 3,9 a 5 milhões de hemácias por cada milímetro cúbico. Se você observar o resultado das 4 amigas, vocês vão perceber que Paula está com o número de hemácias abaixo do normal. Então é possível que Paula apresente dificuldade no transporte de gases respiratórios, porque Paula está com a quantidade de hemácias abaixo do normal. Então ela pode apresentar cansaço, dificuldade respiratória, sonolência. Com relação aos leucócitos, as 4 amigas têm lá os seus resultados. No caso de Camila, ela tem uma quantidade até acima, ela está com uma leucocitose. Paula e Flávia, elas estão com a quantidade de leucócitos dentro do valor de referência. Mas Cecília, a última aqui, ó, dentre as 4, a quantidade de leucócitos de Cecília está abaixo do mínimo, abaixo do valor de referência. Então, se Cecília está com o número de leucócitos abaixo do normal, então ela pode ter dificuldade no combate às infecções. Ela pode estar mais susceptível a apresentar, a desenvolver algum tipo de doença. O último elemento a ser investigado, as plaquetas. O valor é entre 150 mil a 450 mil. Se você observar, aí no caso as 4 amigas, vocês vão perceber que apenas Flávia, aqui a terceira, ó, ela está com a quantidade de plaquetas abaixo do normal. O mínimo é 150 mil por cada milímetro cúbico. Flávia está apresentando 110 mil. Então, certamente, Flávia, ela vai ter dificuldade na coagulação do sangue. Pois bem, observando aqui ó, os resultados presentes nos exames, pode-se concluir que as amigas que apresentarão dificuldade na coagulação sanguínea, ou seja, relacionada às plaquetas, falta de ar, relacionada às hemácias, e baixa imunidade, relacionada aos leucócitos, são, respectivamente, seriam aqui, ó, Flávia, que está com a quantidade de plaquetas abaixo do normal, então ela vai ter dificuldade na coagulação do sangue.
Falta de ar, no caso aqui Paula, que está com a quantidade de hemácias abaixo do normal. E baixa imunidade, no caso aqui Cecília, que está com a quantidade de leucócitos abaixo do normal. Gente, esta aula é muito importante porque ela relaciona o sangue e os seus elementos com diversas funções. E o Enem, ele cobra muito esse tipo de exame, o hemograma. É muito comum apresentar-se questões utilizando-se o hemograma para que o aluno consiga ler a tabela e, diante da leitura da tabela e dos sintomas apresentados pelo paciente descrito na questão, o aluno consiga marcar a alternativa observando corretamente o elemento químico e a sua função. Galera, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e desejar que vocês continuem aí focados, estudando, se preparando para a prova do Enem. Professor Rodrigo, Biologia na Cabeça. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.